De hoje vamos resolver o exame de MACS de 2023, primeira fase. No exercício 1 diz o seguinte: todos os alunos na freguesia de Avelares, todos os anos na freguesia de Avelares, realiza-se a festa da freguesia. A organização da festa é da responsabilidade de uma comissão formada por 15 moradores da freguesia, garantindo-se que existe uma proporção representativa do número de moradores das três zonas que esta se divide, ou seja, a Zona Norte, a Zona Centro e a Zona Sul. Os moradores de cada uma das zonas interessados em pertencer à comissão começam por se inscrever. No total, este ano, 105 moradores da freguesia inscreveram-se para fazer parte da comissão. Na figura 1 encontra-se organizada por zonas da freguesia a contagem dessas 105 inscrições. Ok. Então, vou já começar. Portanto, eles usaram aqui um pictograma. Cada símbolo representa 10 pessoas. Portanto, ou seja, isto é como se fosse... Deixa-me só dizer aqui. Isto é igual a 10 vezes 4. Portanto, ou seja, são 40 pessoas na Zona Norte. Depois aqui é 10, 20, 30, ou seja, mais metade. Portanto, mais 5 é igual a 35. E depois é 10, 20, 30. Portanto, isto é 30. Ok, portanto, e nós sabemos que se fizermos, portanto, se eu juntar os 40 mais os 35 mais os 30, tem que me dar as tais 105 inscrições. Continuando, a composição da comissão resulta da aplicação do método a seguir descrito. Primeiro passo, calcula-se o divisor padrão, dividindo-se o número total de pessoas inscritas pelo número de pessoas que fará parte da comissão. Ok, então vamos começar, eu vou fazendo já passo a passo, está bem? Portanto, então vamos começar por calcular o divisor, portanto isto é a resolução do exercício 1. Divisor padrão, então diz-nos aqui, para calcular o divisor padrão, eu tenho que fazer o número total de pessoas inscritas, que são 105, a dividir pelo número de pessoas que fará parte da comissão, que são 15. Então fazemos aqui 105 a dividir por 15. E isto vai ser igual a 7. Primeiro passo está. Agora, segundo passo, calcula-se a cota padrão de cada zona, dividindo-se pelo divisor padrão do número de pessoas inscritas de cada zona. Ok, então vamos fazer aqui o cálculo da cota padrão. Cota padrão. E para a cota padrão, eu vou colocar aqui Zona Norte, a Zona Centro e Zona Sul. Ok. Então vamos calcular a cota padrão para cada zona e vai ficar, portanto, dividindo-se, calcula-se a cota padrão, dividindo-se pelo divisor padrão o número de pessoas inscritas em cada zona. Então vamos fazer 40 a dividir por 7, 35 a dividir por 7, 30 a dividir por 7. Nós aqui vamos ter que fazer alguns arredondamentos. Ele diz aqui que, caso proceda a arredondamentos dos cálculos intermédios, conserva uma casa decimal. Então, 40 a dividir por 7 vai dar aproximadamente 5,7. 35 a dividir por 7 dá 5. E 30 a dividir por 7 vai dar aproximadamente 4,3. Ok, está feito o segundo passo. Terceiro passo. Se a cota padrão de uma zona for um número inteiro, atribui-se essa cota a essa zona. Muito bem. Então significa que, neste caso, como aqui a cota padrão deu um número inteiro, então já podemos dizer que, portanto, a zona centro fica com 5 representantes, ou fica com os 5 moradores, portanto vou por aqui, assim. Quarto passo, por isso há aqui 2 que não deram, portanto então vamos ao quarto passo. Então, se a cota padrão de uma zona não for um número inteiro, calcula-se raiz quadrada de L mais 1, sendo L o maior número inteiro menor do que a cota padrão. Então significa que para a zona norte e para a zona sul, então vamos fazer aqui o cálculo para a zona norte. Então, eu tenho que fazer o cálculo de
raiz quadrada de L, e sendo o L o maior número inteiro menor do que a cota padrão. Então vamos pensar o seguinte, a cota padrão deu-me 5,7, portanto o L aqui seria o maior número inteiro menor, então seria 5. Então vamos fazer o cálculo de raiz quadrada de L, L mais 1. E isto fica raiz quadrada de 5, 5 mais 1, ou seja, dá 5 vezes 6, que dá raiz quadrada de 30. Raiz quadrada de 30 é aproximadamente 5,5. E vou já ler o quinto passo, porque o quinto passo diz: se a cota padrão de uma zona for menor do que raiz quadrada de L mais 1, atribui-se a essa zona uma cota modificada que será igual ao maior número inteiro menor do que a cota padrão. Se a cota padrão de uma zona for maior, que é o caso, do que o valor que nós calculamos, atribui-se a essa zona uma cota modificada igual ao resultado da adição de 1 com o maior número inteiro menor do que a cota padrão. Okay. Então, no nosso caso, ou seja, os 5,5, portanto, é menor do que a cota padrão para esta zona, então significa que à zona norte nós vamos atribuir uma cota modificada, e essa cota modificada, segundo aqui o que nos é indicado no método, atribui-se a essa zona uma cota modificada que é igual ao resultado da adição de 1 com o maior número inteiro menor do que a cota padrão, que nós usamos como sendo já o 5. Então, a cota modificada aqui fica 5 mais 1, que é igual a 6. Para a zona sul, que também não deu o número inteiro, para a zona sul, então primeiro vamos descobrir o L, portanto o L neste caso seria 4, que é o menor número inteiro abaixo de 4,3. Fazemos o cálculo que nos pede, ou seja, raiz quadrada de 4 vezes 4 mais 1. Portanto, fica raiz quadrada de 4 vezes 5, ou seja, fica raiz quadrada de 20. Raiz de 20 vai dar aproximadamente 4,5. E neste caso, o 4,5 é maior do que a cota padrão. Então, como é maior, já vou ter que ver a primeira parte, ou seja, atribui-se a esta zona uma cota modificada que vai ser igual ao maior número inteiro menor do que a cota padrão. Então, significa que é igual ao E. Portanto, então, neste caso, a cota modificada seria 4. Ok. O número de pessoas a selecionar por cada zona, cuja cota padrão não for um número inteiro, é igual à respectiva cota modificada. Então significa que aqui vamos atribuir 6 e aqui vamos atribuir 4 moradores. Ok, então vamos no total, agora vamos confirmar, foram atribuídos 6 mais 5 mais 4, que dão uns 15, ok? Está certíssimo. Então a resposta significa que é para dar a constituição segundo este método. Então, a zona norte fica com 6 moradores, a zona centro com 5 moradores e a zona sul com 4 moradores. Ok, está então o primeiro exercício. Vamos então ver os critérios relativamente a este exercício. Isso aqui, portanto, começar por calcular o divisor padrão, exatamente, calcular as cotas padrão, depois calcular para a zona norte e zona sul e depois então fazer a constituição, que era 6 moradores, 5 e 4. Ok. Vamos avançar para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte: no recinto da festa da freguesia existem 5 expositores, L, M, N, O e P, que estão ligados por troços pedonais, como se pode observar na figura 2. 2.1. O presidente da junta de freguesia pretende visitar todos os expositores sem repetir nenhum deles, iniciando a visita no expositor L.
Ok, nós queremos iniciar a visita no L e queremos repetir, e não queremos repetir nenhum vértice. Portanto, ele vai começar, isto é um grafo, portanto, ele vai começar aqui no 1, 2, 3, ou seja, temos este vértice tem grau 4, aqui o P tem grau 3, o O tem 1, 2, 3, grau 4, este tem grau 3 e este tem grau 2. Completa o texto seguinte, seleciona a opção adequada a cada espaço. Escreve na folha de respostas cada um dos números, 1, 2, 3 e 4, seguido a opção A, B ou C, que corresponde a cada espaço, corresponde uma só opção. Então, o Presidente da Junta de Freguesia verificou que existem 2, 3 ou 4 percursos possíveis, mas se quiser visitar o expositor N, depois de visitar o expositor O, apenas existem 1, 2 ou 3 percursos possíveis. Verificou também que não poderia visitar o expositor M imediatamente a seguir ao expositor N ou P e que imediatamente a seguir a visitar o expositor N poderia visitar o expositor. Ok, então vamos lá ver. Então, vamos para aqui 2.1. Reparem que ele pode começar no L e do L pode ir, portanto aqui vamos fazer aqui alguns percursos possíveis. Ele pode ir do L para o N, do N para o O, do O para o P e depois para o M. Depois também podia ser L, N, O, depois pode ir para o... trocar aqui a ordem, ir para o M e depois pelo P. Pode também fazer o L, P, M, O e depois finalizar no N. Portanto, ou seja, fez assim, assim, assim e assim, mas também pode ir para o L, do L para o M, do M para o P, para o O e para o N. Então significa que nós temos aqui 4 percursos possíveis, ok? Aqui para a primeira. Depois, mas se quiser visitar o expositor N depois de visitar o expositor O, ok, então significa que aí tem que ser estes dois casos, portanto, então só temos aqui 2 percursos possíveis. Verificou também que não poderia visitar o expositor M imediatamente a seguir, ou seja, não pode visitar o expositor M, portanto, o M pode ser visitado a seguir ao O M pode ser visitado a seguir ao P e o M pode ser visitado a seguir ao L. Portanto, significa que entre as opções aqui também temos o M a seguir ao P. Portanto, em relação às opções que nós temos aqui, ele só pode visitar, não, ou seja, nunca houve aqui a conjugação com o N. E que imediatamente a seguir a visitar o expositor N poderia visitar e que imediatamente a seguir a visitar o expositor N, portanto, verificou também que não poderia visitar o expositor M imediatamente a seguir ao expositor N e que imediatamente a seguir a visitar o expositor N poderia visitar, ora bem, o N poderia visitar o O, aqui o N com o O e aqui o N está no final, portanto, então é o O. Ok, então aqui a opção seria, portanto, vou por aqui azul, ou seja, o 1 com o C, o 2 com o B, o 3 com o A e o último com o B. Então, CBAB. Então, vamos lá confirmar. CBAB. CBAB. Reparem que aqui era, em termos de tópicos da resposta, completa o texto com 2 opções corretas, com 3 ou com 4, está bem? Portanto, vocês aqui tinham mais que um critério. Ok, vamos continuar. E agora diz, no final de cada dia, o Rui verifica se todos os expositores, L, M, N, O e P, e o restaurante R1 ficam devidamente encerrados. Na tabela 1 estão indicados os comprimentos em metros dos troços pedonais que ligam os diferentes espaços. O Rui deve iniciar a verificação do restaurante, no restaurante, ou seja, vai começar no R1. Para definir o percurso, utiliza o método seguinte. Seleciona o espaço a seguir, seleciona o espaço a visitar em seguida, tendo em conta que deve ser o mais próximo possível, e se houver 2 espaços à mesma distância, a seleção é aleatória. Ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um grafo aqui um grafo pesado, ou seja, aqui com os valores. Nós vamos pôr então temos o L,
M, N, O, P e R1, ok? Ir aqui um grafo, lá está um grafo ponderado que resulta aqui da aplicação do método. E como nós vamos ter que começar aqui no R1, portanto, ele diz-nos que a partir do R1 nós devemos escolher o mais possível e se houver dois espaços à mesma distância, a seleção é aleatória. Então, a partir do R1, ele pode, ou seja, a ligação que nós temos aqui do R1 é o R1 pode ligar ao M, ao O ou ao P. Portanto, o mais pequeno é 214, ok? Por isso ele vai para o P. Então, do R vai para o P. Pronto, e vamos já por aqui o valor, que é 214. Ok. Pronto. Depois do P, procede como foi indicado no ponto anterior, não repetindo nenhum espaço e termina depois de ter verificado todos os espaços. Ok, então do P, ele pode, do P já não vai para o R1, ok, por isso este já cortou, e pode ir para o L, o M ou o O, mas o mais pequeno é 200. Ok, então vai aqui para o a seguir. 200. Ok. Portanto, do O já não pode ir nem para o R1, nem para o P. Ok. Entre os outros três, o mais pequeno é 255, então ele vai para o N. 255. E então significa que depois do M, no M ele já não pode ir nem para o R1, nem para o P, nem para o O, o que significa que só sobra ir para o L. Ou seja, vai para o 284, ou seja, depois do L sobra ir para o N. E assim já passou por todos os, e do L para o N é 401. Ok, determina a distância em metros, então vamos somar agora 214 mais 200 mais 255 mais 284 mais 401. Portanto, eu vou fazer aqui a soma. 5 mais 284 mais 401, ou seja, dava 1354 metros de distância. Ok, vamos confirmar aqui, este era o 2.2, vamos confirmar aqui os critérios para esta pergunta. E ele diz apresentar o grafo, ok, identificar os vértices associados aos expositores e restaurante, apresentar as arestas pelo método escrito, apresentar o percurso possível, que era, vamos só confirmar, R1P, ou seja, certo, depois O vai para o M, do M vai para o L, exatamente, ok. Eles querem mesmo o percurso, ok, portanto eu não tinha visto aqui o critério, por isso vamos colocar aqui o percurso. Portanto, este percurso aqui corresponde do R1 ir para o P, do P para o O, do O para o M, do M para o L e do L para o N. Ok, está tudo aqui neste, vamos ao 3. A Mariana é uma funcionária da Junta de Freguesia de Avelar, que após ser promovida passou a oferir um salário bruto de 1.500 euros. O salário bruto, também designado por remuneração mensal, é o salário antes de qualquer descontos e não inclui o subsídio de refeição. Admita que o salário líquido, que é o valor monetário que a Mariana efetivamente recebe, resulta da aplicação da fórmula de cálculo seguinte, ou seja, o salário líquido em euros é igual ao salário bruto mais o subsídio de refeição em euros, que corresponde a 5,2 euros por cada dia de trabalho realizado durante o mês. O SS é contribuição para a segurança social, que corresponde a 11% do salário bruto, ok, dos 1.500, então. E que RF é a retenção da fonte em euros calculada sobre o salário bruto também, por isso sobre o salário bruto, com base nos dados publicados anualmente. A tabela 2 é a tabela que a Mariana consulta para saber qual o valor da taxa de retenção na fonte aplicada ao seu salário bruto. Por exemplo, segundo esta tabela, é um salário bruto no valor de 1.300 euros. Vamos então procurar 1.300.
de um trabalhador com 4 dependentes, será aplicada a taxa de retenção da fonte de 9,0%. Ok. Admita que a Mariana tem 2 dependentes e que no próximo mês trabalha 22 dias. Então, qual é que é o salário líquido? Muito bem. Então, vamos por partes. Aqui vamos ao exercício 3. Então, vamos começar aqui pela fórmula. Por isso, a fórmula é o salário líquido é igual ao salário bruto mais o subsídio de refeição menos a segurança social menos a retenção da fonte. Então, vamos começar pelo SB. Portanto, o salário bruto é de 1.500 euros, o que significa que faz com que, já vou pagar esta parte, faz com que a Mariana, o seu salário fique enquadrado aqui neste patamar, ok? Então o salário bruto, portanto, pertence ao intervalo de 1.437 até 1.577. O facto, e como tem, Mariana tem 2 dependentes, com 2 dependentes, ok? E aqui faz com que a percentagem de retenção na fonte seja, portanto, a percentagem de retenção na fonte corresponde a 14,6% do valor do salário bruto. Então significa que se 1.500 euros, ou seja, fizemos 14,6%, então vai nos dar, vou só fazer aqui a conta, por isso 1.500 vezes 14,6 a dividir por 100 dá 219 euros. 219 euros. Ok, e isto corresponde então à retenção na fonte. Ok. Agora, vamos ter que também ir buscar os outros valores. Portanto, o subsídio de refeição são 5,2 euros por cada dia de trabalho e ela aqui trabalhou durante 22 dias. Então, 5,2 vezes 22 dá 114,4 euros. E depois temos esse para a Segurança Social, portanto, a Segurança Social é 11% do salário bruto, portanto, 1.500 vezes 11%. Então, 1.500 vezes 11 a dividir por 100 dá 165 euros. Ok. Então, sendo assim, podemos juntar todos os parâmetros aqui e fica 1.500 mais o subsídio de refeição menos o desconto para a Segurança Social e a retenção da fonte, que é 219. Ok, vamos então ver qual é o salário final. Menos 165, vou fazer aqui a conta, e dá 1.230,4 cêntimos. Ok, não sei se era preciso aqui mais uma coisa, penso que não. Portanto, este é o salário líquido da Mariana. Vamos só confirmar aqui os critérios. Então, significa que identificar o SB está, o SR também, o SS, que era os 165, também estava. Depois, identificar a taxa de retenção, identificar o valor e o subsídio. Está certo? Ok. Vamos prosseguir, então. Dois amigos, o Augusto e o Joaquim, todos os anos compram a meias um conjunto de rifas. Num certo ano, ganharam os prémios X, Y e Z. Como não chegaram a acordo sobre a divisão dos 3 prémios, resolveram aplicar o método a seguir descrito. Então, cada um dos amigos atribui secretamente um certo número de pontos a cada um dos 3 prémios, num total de 100 pontos. Ok, que eu penso que é isto já estamos a ver aqui na tabela. Portanto, o Augusto teve direito a 100 pontos, o Joaquim também. Cada prémio é destinado temporariamente ao amigo que mais o valoriza. Ok, então estamos agora aqui neste tópico aqui. Então vamos atribuir, portanto, inicialmente, portanto, o Augusto fica com, ou seja, tem, vamos aqui, vou só sublinhar aqui na tabela, portanto, o Augusto atribui aqui 32 pontos, o Joaquim atribui aqui 51 e aqui 30. Ok, então inicialmente o Augusto fica com X, aqui com 32 pontos, e o Z, que atribui 30 pontos. Já o Joaquim
fica com o artigo, ou seja, o prémio Y, ao qual atribuiu 51 pontos. Ok, continuando. Determina-se o total de pontos dos prémios temporariamente destinados a cada um dos amigos. Ok, então vamos fazer aqui o total de pontos. Então 32 mais 30 fica com 62 pontos, enquanto que o Joaquim fica com 51 pontos. Ok. Se o total de pontos for igual, não é o caso, a partida está concluída. Caso contrário, procede-se ao ajuste da partilha, de modo a que os dois amigos fiquem com o mesmo número igual de pontos, no total, através da partilha de um dos prémios. Para se efetuar o ajuste da partilha, o prémio a partilhar pelos amigos será de entre os atribuídos ao amigo, com total de pontos mais elevado, aquele que tiver menor diferença de pontos atribuído. Ok, então significa que o prémio a partilhar será de entre os atribuídos ao amigo com total de pontos mais elevado, ok? Portanto, então, neste caso estamos a falar do Augusto. O prémio a partilhar pelos amigos será de entre os atribuídos ao amigo com total de pontos mais elevado, aquele que tiver menor diferença de pontos atribuídos. Ok, então significa que se eu fizer a diferença, então, portanto, o amigo que tem mais pontos atribuídos, vamos por aqui que é o Augusto, ok? E no caso do artigo X, a diferença de pontos entre os dois amigos seria 32 menos 24, ou seja, 8 pontos. E no caso do artigo do prémio C era 30 menos 25, ou seja, 5. E eles querem, portanto, aquele que tiver menor diferença de pontos, ou seja, então este é o que tem, o artigo Z, o prémio Z, estou sempre a dizer artigo, é o prémio que tem menor diferença de pontos. Okay, este aqui. Pronto. Seja A o amigo com o total de pontos mais elevado e seja B o outro amigo. Então vamos considerar seja A o Augusto e B o Joaquim. O total final de pontos a atribuir ao amigo A corresponde à diferença entre o total temporário dos seus pontos e X% dos pontos por ele atribuído ao prémio a partilhar. Então significa que no caso do Augusto, o número total, ou seja, no caso do A, já que chamamos A, então no caso do A, o número de pontos a atribuir é o total final de pontos a atribuir corresponde à diferença entre o total temporário dos seus pontos, ou seja, que era 62, e X%, ok, X% dos pontos por ele atribuídos ao prémio a partilhar. Portanto, o prémio a partilhar é o Z, então fazemos X sobre 100 de 30. Depois, o total final de pontos a atribuir ao amigo B é a soma do total temporário dos seus pontos, que é 51, mais... onde é que está? Dos seus pontos. Está aqui. Desculpa, então, corresponde à soma total temporária dos seus pontos, com X% dos pontos por ele atribuído ao prémio a partilhar, ou seja, mais X sobre 100 vezes, ok, o prémio para ele a partilhar é o Z e o Joaquim atribui 25. Ok. Igualam-se os dois totais finais, então agora precisamos que o A seja igual ao B. Então precisamos que 62 sobre 51 menos 0, não sei onde é que fui buscar o... Vamos ignorar. Ok, o 62 menos 0,30x é igual a 51 mais 0,25x. Ou seja, menos 0,30x menos 0,25x é igual a 51 menos 62. Ao juntar aqui vai dar menos 0,55x e 51 menos 62 dá menos 11. Passando o 0,55 a dividir dá x igual a 20.
Então seria 20%. Igualam-se os dois totais, de modo a determinar o valor com o qual a partilha ficará equilibrada, certo? O amigo B fica com os prémios a si destinados e X% do prémio a partilhar. Então, da conclusão que nós tiramos, então, B fica com o prémio Y e X%, ok, e 20% do prémio Z. O A fica com o restante, ou seja, fica com os prémios X e os prémios X e com os prémios com o prémio X e com o restante, portanto, e 80% do prémio Z, porque a soma do prémio todo tem que dar 100%. Ok, está feito. Agora vamos fazer aqui, vamos completar. Completa o texto seguinte, selecione a opção adequada a cada espaço. Escreva na folha de resposta cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguida da opção A, B ou C, que lhe corresponde. A cada espaço corresponde uma só opção. O prémio temporariamente destinado ao Joaquim foi o prémio, ok, o Joaquim foi o Y, então significa que, vou para já só rodear aqui, foi o Y, sendo o total de pontos dos prémios temporariamente destinados ao Augusto igual a 62. O prémio a utilizar no ajuste da partilha é o prémio Z, e na partilha final dos prémios o Augusto terá direito a 80%. Então significa que aqui a nossa correspondência seria o 1 seria o B, o 2 seria o B, o 3 seria o C e o 4 seria o C. E vamos confirmar aqui nos critérios BBCC. Pronto, vamos avançar para o exercício 5. Aqui diz, o número de habitantes da freguesia de Avelares decorridas de décadas, ok, temos de ter cuidado aqui que o tempo está em décadas, após o início do ano 1970, é bem aproximado pelo modelo seguinte. Vamos aqui a 5.1. Em qual dos intervalos de tempo o crescimento da população foi mais acentuado? Ok, então vamos lá ver. Por isso, na primeira opção, eles estão a usar o início de 1980, então para t é igual, portanto, foi passada uma década, estamos em 1980, e depois aqui o t igual a 2 décadas seria 1990. Ok, então significa que vamos calcular o A de 1 e o A de 2. Ok, para isso eu vou usar aqui a calculadora. E vamos introduzir a função aqui no parte, vou fazer a mesma parte de gráfico, sim, 10, 5, 6, 6, aqui 1 mais 5 vezes exponencial de menos 0.8x, okay? E vou recorrer aqui à tabela, que assim é mais fácil porque já tem aqui os valores para colocar, okay? Por isso, então vai ficar, pronto, vai ficar 3.254,4 aqui para o A de 1 e para o A de 2 é de 5.258, sim, 5.258,1. Ok. Vou já fazer aqui os valores todos, está bem? Por isso, na opção B, tínhamos que usar o t igual a 2, que era também de 1990, que já fomos calcular, que é o A de 2, que dá 5.258,1, e o t igual a 3, que é 2000.
seja, passadas 3 décadas. E então significa que é o A de 3 e o A de 3 dá 7.268,9. Ok. Depois, na C, usamos o 2000, portanto, T igual a 3, que é 2000, que então vamos passar para aqui o A de 3, que dá aproximadamente os tais 7.268,9, e depois T igual a 4, que é para 2010. Então vai ficar 8.777,1. E, por último, vamos colocar T igual a 2010, portanto T igual a 4, e fica o A de 4, que dá aproximadamente os tais 8.777,1, e T igual a 5, que é o A de 5. E o A de 5 é 9.679,6. Ok. E agora, para vermos qual é o crescimento mais acentuado, vamos fazer aqui as diferenças entre os dois. Eu aqui já vou fazer na calculadora física, 7.258,1 menos 3.254,4, ou seja, foi 2003,7. Depois, 7.268,9 menos 5.258,1. Aqui foi uma diferença de 2010,8. Depois 8.777,1 menos 7.268,9 dá uma diferença de 1.508,2. E por último, 9.679,6 menos 8.777,1 dá uma diferença de 902,5. O nosso objetivo era saber em quais intervalos o crescimento tinha sido mais acentuado, então foi aqui na opção B, portanto foi entre 1990 e 2000. Okay, vamos verificar aqui nos critérios, opção B. Ok. Continuando. Na 5.2 diz, na década em que o número de habitantes da freguesia atingiu os 5 milhares, o centro de saúde de Avelar sofreu uma ampliação. Prova que a ampliação do centro de saúde ocorreu durante a década de 80. Ok. Então aqui na 5.2, eu vou ter que aumentar aqui um bocadinho o espaço. Então na 5.2, nós queremos na década em que o número de habitantes atingiu os 5 milhares. Ok. Estava só a confirmar, diz que é número de habitantes. Então vamos ver quando é que A de T é igual a 5.000. Então vamos introduzir isto na nossa y1 e isto na nossa y2. Como eu já tenho aqui introduzida a função, alguns aqui, ok, eu já tenho aqui introduzida a função, só de reduzir aqui o tamanho, porque já pus a expressão. Vou introduzir agora os 5.000 e vamos ter que ajeitar a janela. Claro que aqui a Namorks ela faz logo um ajuste automático, tá bem? Mas mesmo assim vocês vão ter que provavelmente fazer o ajuste se não estiverem a usar esta calculadora. Por isso eu vou pôr de 0 a 20. Ok, e aqui no y vou deixar aqui mais ou menos, eu pôr de 0 a 11.000. Por isso aproveitei um bocadinho a janela que já estava. Ok, agora vamos obter aqui o ponto de interseção. Ok. Depois tinham que apresentar o gráfico e eu vou ser um bocadinho preguiçosa e eu vou copiar o meu gráfico aqui para a vantagem de estar no computador, não é verdade? Vocês teriam que apresentar o vosso gráfico, ok? E o ponto de interseção também já está aqui, portanto, ou seja, só que vamos dar aqui o valor, ou seja, a precisão dos pontos relevantes com arredondamento às centésimas. Eu vou chamar aqui o ponto de interseção, que seria 1,88, seria aqui o arredondamento às centésimas. Este é o meu y2, este é o meu y1.
E aqui nós queríamos provar que a ampliação ocorreu durante a década de 80. Por isso, eu chego à conclusão que foi passado 1,80, uma década e 88. Então significa que nós começamos em 1970, juntando então 1,88 vezes 10, ou seja, 1970 mais 18,8, vai dar 1988,8, o que significa que de facto, ou seja, foi durante a década 1988, por isso foi no final da década de 80. Ok, vamos saber então como é que eles queriam. Ok, posso então colocar, não sei, vou pôr só aqui a resposta. Ok, foi então no decorrer do ano de 1988. Ok, pronto, de resto está tudo. Agora, na 5.3 diz o seguinte: o número de habitantes da freguesia de Bileira, uma freguesia vizinha de Avelares, decorridas décadas outra vez após o início de 1970, é bem aproximado por este modelo, em que há um número real positivo. De acordo com os modelos apresentados, as freguesias de Avelares e Bileira tinham o mesmo número de habitantes no início do ano de 1970. Ok, então vamos aqui, vou responder aqui deste lado, por isso, eles tinham o mesmo número de habitantes, ou seja, eles estão a dizer que o A de 0, em 1970 é o início da contagem do tempo. Ok, então vou fazer o A de 0. Isto fica A sobre 1 mais 4 vezes E elevado a 0, que dá 1 mais 4 vezes 1, ou seja, é A 1 mais 4, que é igual a A sobre 5, e acabei de reparar que fiz para a B, mas não faz mal. E agora o que é que eu vou fazer para o... Ok, agora faço para o A. A de 0 é 10.566 a dividir por 1 mais 5 é elevado a 0. Dá 10.566 a dividir por 1 mais 5. 10.566 a dividir por 6, que vai dar 1.761. E se diz que tem o mesmo número de habitantes no início, então significa que para que A de 0 seja igual a B de 0, então 1.761 seria igual a A mais 5 sobre 5, ou seja, o A é 1.761 vezes 5, ou seja, 8.805. Portanto, significa que a nossa B de T é 8.805 a dividir por 1 mais 4 exponencial de menos 0,7t. E o objetivo é determinar o número de habitantes da freguesia de Bileira, com arredondamento às unidades, no início do ano de 2020. Ok, aqui também estamos em décadas, por isso o t igual a 0 corresponde a 1970. 2020 menos 1970, vamos ver a quantos anos corresponde. Ou seja, corresponde a 50 anos, ou seja, no fundo são 5 décadas. Então significa que vamos substituir o t por 5, ou seja, o b de 5 vai ficar 8.805 a dividir por 1 mais 4 é menos 0,7 vezes 5. Vou fazer aqui o cálculo na calculadora física, ou se calhar vou usar aqui a Numworks, porque este cálculo às vezes podem ter dificuldade em fazê-lo. Ora bem, então isto fica traço fração, fica 8.805, e agora sim, traço fração, 1 mais 4 vezes exponencial de menos 0,7 vezes 5. Ok, isto era para arredondar às unidades, dá aproximadamente 7.856.
7.856 habitantes. Ok, vamos verificar. Portanto, ainda fica t igual a 0, determinar, escrever a expressão para descobrir o valor do A, identificar que o t tem que ser 5 e calcular o b de 5. Ok, tudo aqui. Vamos ao exercício 6. E diz o seguinte: uma das atrações da festa da freguesia é a quermesse, onde se podem comprar rifas. Considera que num conjunto de 200 rifas, 160 são verdes. Ok, 160 são verdes. Um quarto das rifas verdes são rifas premiadas, ok? Então, dentro destas nós temos um quarto de 120, por isso 30 são premiadas, o que significa que as restantes 90 são não premiadas. Das rifas premiadas, há tantas verdes quantas que não são verdes. Então, significa que dentro das rifas premiadas, eles dizem-nos que há tantas verdes. Ou seja, nós sabemos que, então vamos pensar o seguinte, nós já sabemos que há 30 rifas premiadas que são verdes. Então significa que, como aqui me diz que das rifas premiadas há tantas verdes quantas as que não são verdes, então significa que também há 30 rifas premiadas que não são verdes. Portanto, significa que no total há 60 rifas premiadas. Visto que nós começamos com 200, então se eu aos 200 tirar 60, vamos ficar com 140 rifas não premiadas. Escolhe-se aleatoriamente uma rifa daquele conjunto de 200. Determina a probabilidade da rifa escolhida não ser premiada, sabendo-se que não é verde. Ok. Então eu vou designar por A rifa ser verde, por B a rifa ser premiada. Ok. Agora, o que nós tínhamos aqui era, eu posso agora fazer aqui, não sei se me vai dar mais jeito, mas nós temos então rifas que vão ser verdes e rifas que não vão ser verdes. Depois aqui vamos ter rifas que vão ser premiadas, isto era suposto ser um B, rifas que vão ser premiadas e que não são premiadas. Ok. Então, o que nós sabemos é que nós temos dentro das rifas verdes que são 120 e, portanto, as restantes das 200, tirando 120, sobram 80, que não são verdes. Depois, dentro das rifas verdes, nós já tínhamos chegado à conclusão que 30 eram premiadas e, portanto, que 90 não eram. Depois chegamos à conclusão que há 60 rifas premiadas, das quais 30 não são verdes e as outras 30 não são verdes. O que significa que vai sobrar ao todo 140 rifas que não são premiadas. E de facto, só aos 140 eu tirar 90, sobram 50 e 50 mais 30 dá 80. Ok, então queremos aqui calcular a probabilidade de, ao escolher uma rifa, esta rifa não ser premiada, ou seja, usando aqui os meus acontecimentos, é o complementar de B, sabendo-se que não é verde, ou seja, não há. Então, nós queremos, usando a fórmula da probabilidade condicionada, a probabilidade de não B, a interseção com não há, sobre a probabilidade de não há. Olhando aqui para o diagrama, eu sei que esta probabilidade que nos está a ser pedida já pode ser definida a partir desta, ou seja, deste 50 e deste 80, porque no fundo é a partir da probabilidade, ou seja, dentro do não há,
a probabilidade de, ou seja, eu posso recorrer aqui à fórmula, obviamente, mas também posso olhar aqui para o diagrama e no fundo sabemos então que este cálculo acaba por ser 50 sobre 80, que é de entre as rifas que não são verdes, eu sei que há 50 que não são premiadas. Então significa que a probabilidade fica igual a 5 oitavos, que na forma de dízima vai dar 0,625, por isso acabo por nem precisar de utilizar a fórmula da probabilidade condicionada. Ok, então vamos lá ver. Eu acabei por usar o primeiro processo, ou seja, calcular o número de rifas verdes premiadas, calcular este número, portanto, acabei por usar aqui o primeiro procedimento, portanto, e chegar ao cálculo dos 0,625. Ok. Passando para o exercício 7. De acordo com o estudo, o tempo que cada cliente aguarda até ser atendido na zona de restauração da festa da freguesia segue uma distribuição aproximadamente normal. Ok, então vamos designar por x a variável aleatória que representa o tempo que cada cliente aguarda até ser atendido. Pronto. Isto diz-nos que x segue uma distribuição normal e agora vamos dizer que de valor médio 15 minutos, ok? μ é igual a 15 minutos. Falta-nos aqui o desvio padrão. Sendo a probabilidade de um cliente aguardar entre 7 e 23 minutos, então a probabilidade do x estar entre 7 e 23 é 0,9545. Não esquecer que vocês podem e devem fazer aqui a representação da curva de Gauss. Aqui colocam no centro a média, que são 15. E colocamos aqui, podemos colocar aqui o 7 e o 23 deste lado. E não esquecer que, consultando aqui o formulário, vou aqui só ao exame, vocês têm esta probabilidade 95,45 correspondente a uma média menos 2 desvios padrão e uma média mais 2 desvios padrão. Então significa que este 7, ou seja, para esta probabilidade aqui dar os tais 0,9545, isto tem que ser 15 menos 2 desvio padrão, e isto é, este 23 é 15 mais 2 vezes o desvio padrão. Então significa que para 15 menos 2 vezes o desvio padrão ser igual a 7, então menos 2 vezes o desvio padrão é igual a 7 menos 15, menos 2 vezes o desvio padrão fica 7 menos 15, que vai ser igual a menos 8, e dividindo por menos 2 vai ser igual a 4. Então aqui seria 4 minutos. Agora a pergunta é, determina quantos desses clientes é de esperar que aguardem entre 11 e 15 minutos. Então, a probabilidade de estar entre 11 e 15. O 11 está mais ou menos aqui e posso afirmar que o 11 representa 1000 menos um desvio padrão. O que é que acontece? Se voltarmos ali ao nosso formulário, nós vamos ter em consideração que, se eu considerar aqui 1000 menos o desvio padrão, 1000 mais o desvio padrão, esta probabilidade aqui seria de 0,6827. Então, isto é 0,6827. O que significa metade, que é este valor aqui, portanto, isto vai ser igual a 0,6827 a dividir por 2. Vai ser igual a, isto é para arredondar com 5 casas decimais, ou seja, deixar tudo com o mesmo 0,34135.
mas o valor final, portanto, ok, isto é vou deixar as 5 casas decimais para agora determinar, sabendo que foram atendidos 1550 clientes, quantos aguardam entre 11 e 15. Então fazemos agora 0,34135 vezes 1550 para arredondar às unidades. Então dá aproximadamente 529 clientes. Vejamos os critérios. Por isso, identificar justificando o valor do desvio padrão, reconhecer que isto é 0,9545 e chegar à conclusão que o desvio padrão era 4, depois determinar esta probabilidade e calcular o valor solicitado. Ok, vamos avançar para o exercício 8 e diz: no ano passado, a festa da freguesia teve a duração de 14 dias consecutivos, correspondendo a 2 semanas completas. A festa começa no domingo, dia 7, e termina no sábado, dia 20. Na tabela 4 apresentam-se as temperaturas mínima e máxima em graus Celsius e a precipitação acumulada diária em milímetros para cada dia da primeira semana da festa. Em qual das opções seguintes está representado para a primeira semana o gráfico da variação de temperatura máxima relativamente ao dia anterior? Ok, então significa que, ora vamos lá ver, o gráfico da variação da temperatura máxima em relação ao dia anterior começa aqui na segunda-feira, então significa que vou só sublinhar aqui as temperaturas máximas e vamos fazer a variação. Portanto, então fica daqui para aqui 23 menos 26, que é menos 3. Depois 28 menos 23, que é 5. 29 menos 28, que é igual a 1. 29 menos 29, que é igual a 0. 28 menos 29, que é igual a menos 1. E 26 menos 28, que é igual a menos 2. Então significa que os valores têm que aparecer são menos 3, 5, 1, 0, menos 1 e menos 2. Ok, menos 3, 5, 1, 0, menos 1. Este aqui já não dá, porque falha aqui o menos 2. Menos 3, 5, 1, 0, menos 1, menos 2. Este também não pode. Aqui começa com menos 2, também não pode. Menos 3, 5, 1, 0, menos 1 e menos 2. Ok, seria então o gráfico D. Vou só verificar. Exatamente. Ok, agora associa a cada conjunto de dados representados na coluna 1 e registados na tabela 4 as afirmações da coluna 2 que lhe correspondem. Cada um dos números, de 1 a 7, deve ser associado apenas a uma letra e todos os números devem ser utilizados. Escreve na folha de respostas cada uma das letras da coluna 1, seguida dos números dos correspondentes da coluna 2. Portanto, ele diz-nos aqui que todos os números devem ser utilizados. Ok, então temos aqui os dados da temperatura mínima, dados da temperatura máxima e dados da precipitação acumulada diária. Na primeira diz, o conjunto de dados, o conjunto de dados A, B ou C é o que apresenta média inferior à mediana. Depois, o conjunto de dados é o que apresenta o primeiro quartil igual à mediana. Num par de dias consecutivos, são os únicos dados que apresentam um valor decrescente, enquanto que os outros apresentam um valor crescente. O conjunto dos dados é amodal. O conjunto de dados é o que apresenta menor dispersão em relação à média. A amplitude dos dados é igual a 6 e a percentagem de dados acima da média é inferior a 30%. Ok, então vamos fazer isto com a calculadora. Vamos introduzir aqui na parte estatística os valores. Portanto, aqui vou pôr 16, 15... 16, portanto, vou começar pelas temperaturas mínimas, depois 16 outra vez, 15, 15, 14. Ok, e vou já ver as estatísticas aqui para este. Então, para as temperaturas mínimas, ok, vamos já aqui apontar.
Portanto, para as temperaturas mínimas. Ok. Eu vou precisar aqui de informações relativamente a média, mediana, primeiro quartil, amplitude, desvio padrão. Ok. Então, vamos ver aqui aquele que me dá. Ok, já temos aqui a amplitude, é o primeiro dado, é 2. Portanto, amplitude é 2. Mais coisas. A seguir tem a média, 15,29. Depois, o desvio padrão é 0,70. Depois tenho aqui o primeiro quartil, que é 15. Depois tenho a mediana, que é 15. A mediana, que é 15. E acho que não tem. Ok, e a moda, ou seja, ele tem duas modas, 15 e 16, portanto ela é bimodal. Portanto, a moda pode ser igual a 15 ou a moda pode ser igual a 16, portanto ela é uma bimodal. Ok, agora vamos fazer a mesma coisa para voltar aqui atrás. Eu ia utilizar por isso, mas como eu vou colocar aqui com outra tabela, mas acho que não vale a pena, porque eu já tirei os dados todos precisos, portanto vou voltar a pôr aqui. 26, agora temperaturas máximas, 26, 23, 28, 29, 29, 28 e 26. Ok, vamos então ver aqui outra vez as estatísticas. Então, temperatura máxima. Portanto, eu vou tirar máximas, por isso eu vou tirar exatamente os mesmos dados, por isso eu vou colocar aqui amplitude, média, desvio padrão, quartil 1, mediana e moda. Então significa que a amplitude é 6, depois a média é 27 e a média é 27 e o desvio padrão é 2. O primeiro quartil é 26. A mediana é 28. E relativamente a moda, ok, ela tem 3 modas, por isso é a modal. Ok. E agora vou pôr aqui ao lado a precipitação. Para a precipitação, nós vamos ter que tirar os mesmos dados: amplitude, média, desvio padrão, quartil 1, mediana e moda. Pronto. Então vamos fazer a mesma coisa. Ok. Portanto, 1, 0.5, 0.1, 0.2 e 0, 0.3 e 3. Ok. Portanto, a amplitude é 3 aqui. Depois, a média aproximadamente 0,73. Depois, o desvio padrão 0,98. O primeiro quartil é 0,1. A média mediana 0,3. E a moda não tem, ou seja, é a modal.
Ok. Portanto, eu considerei as temperaturas máximas como sendo a modais porque aparecem-me 3 valores, ok? Por isso, normalmente vamos até ao bimodal. Por isso, eu vou puxar isto só para baixo. Ui, não vai dar para puxar para baixo. Vou deixar assim para já, então. Depois, se calhar, eu vou puxar um bocadinho ligeiramente para cima para me permitir puxar isto para baixo. Ok. Então agora, vamos lá preencher aqui. O conjunto dos dados é o que apresenta média inferior à mediana. Ok, média comparativamente com a mediana. Ok, aqui é maior. Média com mediana aqui é mais pequena. Média com mediana aqui é maior. Então significa que vamos pôr o conjunto das temperaturas máximas. Aqui era B. Depois, o conjunto de dados é o que apresenta o primeiro quartil igual à mediana. O primeiro quartil, vou por aqui, o primeiro quartil igual à mediana, aqui é diferente, aqui é diferente. Então é o das temperaturas mínimas, por isso é o A. Depois diz, num par de dias consecutivos são os únicos dados que apresentam um valor decrescente, enquanto que os outros apresentam um valor crescente. Então aqui, desculpem, num par de dias consecutivos são os únicos dados que apresentam um valor decrescente. Então, decrescente. Aqui 16 passou para 15, portanto depois 16, 16, 15, aqui começou a diminuir, 16, 15, 15, 14, ok? Aqui tem 20, aqui 26 para 23 diminuiu, aumentou, manteve-se constante, 29, 28, 26, ok, aqui diminuiu. E depois aqui os valores passou de 1, ok, 1 para 0.5, ou seja, diminuiu, depois diminuiu, aumentou, depois diminuiu, depois aumentou, aumentou. Portanto, eu quero saber num par de dias consecutivos são os únicos dados que apresentam um valor decrescente, enquanto que os outros apresentam um valor crescente. Ok, então significa que, por exemplo, aqui de 26 para 23 diminuiu, aqui 16 para 15 diminuiu, portanto não pode ser. De 23 para 28 aumentou, de 15 para 16 aumentou e de 0.5 para 0.1 diminuiu, por isso aqui a pressão dava. De 28 para 29 aumentou e aqui manteve-se constante, já não dá. De 29 para 28 diminuiu, aqui manteve-se constante, já não dá. 28 para 26 diminuiu, mas de 15 para 14 também diminuiu. Então foi a pressão. Portanto, houve ali aquele par de dias em que a pressão diminuiu e os outros aumentaram. Então é a pressão. A pressão não, precipitação. Depois, o conjunto dos dados é a modal. Então vou seguir a precipitação, porque este aqui, pronto, tinha aqui a repetição de valores. O conjunto dos dados é o que apresenta menor dispersão, por isso se apresenta menor dispersão vai ser o que tem menor desvio padrão. Então vamos sublinhar aqui o desvio padrão, ou seja, é a temperatura mínima, ou seja, seria A. A amplitude dos dados é igual a 6, pronto, estas temperaturas máximas. E a percentagem de dados acima da sua média é inferior a 30%. Ok, então a média, vamos olhar aqui para esta, aqui para esta e aqui para esta, e nós queremos contar os dados acima. Ok, então acima aqui dos 15,29 nas temperaturas mínimas, 15, portanto pode ser o 16, 16, 16, os outros já não dão. Portanto, então no fundo para a temperatura mínima nós teríamos 3 em 7, porque são 7 dias por semana, e vai dar 43%. Portanto, dá acima de 30. Depois, relativamente às temperaturas máximas, a média é 27, por isso acima de 27, 1, 2, 3, 4. Então, para as temperaturas máximas, teríamos 4 em 7, que vai dar aproximadamente 57%, ou seja, dá acima de 30%. E no caso da precipitação, a média é 0,73, por isso acima de 0,73 tenho 1,
0,72. Para a precipitação, tenho 2 em 7. Pronto, que já vamos ver que claramente pronto, vai dar 29%, que está abaixo de 30%. Eu queria a percentagem dos dados acima, acima da sua média é inferior a 30%. Eu quero inferior, pensei que era superior. Então é a precipitação, portanto vai ficar a C. Ok, está feita a correspondência, vamos fazer aqui a verificação. Vamos aqui aos critérios. Então, o A tinha que ser o 2, eu tirei foto para ser mais fácil de verificar, portanto o A tinha que ser o 2 e o 5, confirma-se. O B tinha que ser o 1 e o 6, também coloquei isso. E o C tinha que ser o 3, o 4 e o 7. Ok, pronto. Aqui voltamos a ter aqueles critérios de desempenho, né? Portanto, ou seja, associa corretamente 2, associa 3 a 4. Portanto, caso o aluno associe o mesmo número a mais do que um registro, ainda que uma das associações possa estar correta, esta não é considerada. Ok, aqui tinham que ter algum cuidado. Ok, vamos avançar para a 8.3. Diz o seguinte: admita que comparando a temperatura máxima registada no domingo, dia 7, com a temperatura máxima registada no domingo, dia 14, então vamos lá ver, temperatura máxima no domingo, dia 7, é 26 graus. Então aqui é 26 graus. E a temperatura máxima no domingo, dia 14, depois comparando a temperatura máxima registada na segunda-feira, dia 8. Então, segunda-feira, dia 8, foi 23 graus. 23 graus. Com a temperatura máxima registada na segunda-feira do dia 15. E assim sucessivamente, as mesmas diminuíram exatamente o mesmo valor em graus Celsius. Considera que a média das temperaturas registadas na freguesia de Avelar durante os 14 dias foi de 25,5. Ok, então, eles estão a dizer que a média dos 14 dias, portanto, x1, x2, ou seja, nós temos aqui até o 7º dia e depois o 8º dia, até 9º dia e depois até o dia 14, a dividir pelos 14 dias, vai dar esta média, vai ser igual a 25,5. Ok, mas agora atenção que nós já sabemos, eu vou ter que passar os valores aqui para baixo, para não ter que andar sempre, vocês já têm o exame, por isso eu vou tirar foto para ser mais fácil, vou estar a ver aqui pela foto. Então nós sabemos que no fundo ele começava, portanto, 25,5 seria igual, ou seja, x1 que era 26 e depois sabemos que no domingo a seguir é também 26 mais uma dada temperatura, um aumento, porque ele diz que um aumento não, uma diminuição, portanto eu vou chamar, ou seja, a diminuição, portanto, então fica 26 menos a temperatura que diminuiu. Depois era 23 e na segunda-feira a seguir era 23 menos x, sempre assim, depois 28 e depois era 28 menos x, estou a olhar só para as temperaturas máximas, 29 e depois na semana a seguir 29 menos x, outra vez 29 mais 29 menos x, depois 28 mais 28 menos x e por último 26 mais 26 menos x. Pronto. E temos aqui, agora vou pôr aqui uma reta, senão vai ficar torto como ficou na de cima, e temos aqui as nossas 14 temperaturas. Portanto, no fundo, eu tenho 25,5 igual, e agora vou fazer a soma, por isso, no fundo é 26 vezes 2, 23 vezes 2, 28 vezes 2, 29 vezes 2, ou até vezes 4,
Depois 28 vezes 2 e 26 vezes 2, portanto, somando a parte dos números dá 378, menos 7x, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a dividir por 14. Então, fica 14 vezes 25,5 é igual a 378 menos 7x, que dá 357 menos 378 igual a menos 7x, ou seja, dá menos 21 igual a menos 7x, que dá x igual a 3, ou seja, uma diminuição de 3 graus. E a pergunta é, qual foi então a descida em graus Celsius das temperaturas máximas, comparando a temperatura máxima registrada no dia 7 com a temperatura máxima no dia 14? Então a resposta é que houve uma diminuição em 3 graus Celsius. Por isso eu acabei por utilizar o processo de cima. Exato, porque eu usei a soma das temperaturas todas das 2 semanas. Portanto, usei o processo de cima. Ok, e vamos, penso eu, à última pergunta. Exatamente. Ao longo dos anos tem-se registrado uma elevada afluência à festa da freguesia. Para estimar a proporção de visitantes que visitaram a festa da freguesia pela primeira vez em 2022, realizou-se um estudo. Para esse estudo, recorreu-se a uma amostra aleatória de visitantes da festa em 2022. A cada visitante foi perguntado se era a primeira vez que visitava a festa ou se já o fizera antes. A estes últimos, ou seja, os que já tinham visitado, foi pedido que indicassem o número de anos distintos em que haviam visitado a festa, incluindo o ano em que o estudo se realizou. No gráfico 1 representam-se os resultados obtidos. Então, nós aqui estamos a ver, portanto, o número de visitantes, ou seja, o número de visitantes, ou seja, que visitaram aqui pela primeira vez, segunda, terceira e quarta. Ok, portanto, então nós a partir daqui conseguimos saber o número total de visitantes. Por isso, o número total de visitantes seria 90 mais 180 mais 210 mais 420. Que dá 900. Determina o intervalo de confiança a 90% para a proporção de visitantes da festa de freguesia que a visitaram pela primeira vez em 2022. Apresenta os extremos de intervalo de confiança com o arredondamento às centésimas. Ok. Então, nós vamos ter que fazer um intervalo de confiança para a proporção. Os intervalos de confiança vocês também os têm aqui no formulário. E o intervalo de confiança para a proporção, admitindo que a dimensão é superior a 30, e é verdade, vamos então utilizar esta fórmula. Por isso, eu vou copiá-la para, uma vez que posso usar aqui o formulário, vou utilizar aqui, vou passar para aqui as informações que temos no formulário. Vou buscar também os valores de Z. Ok, pronto, isto é o que está no formulário. Agora, nós queremos fazer o intervalo de confiança a 90% e nós queremos, ou seja, vamos fazer o P estimado, portanto, que será, neste caso, pela primeira vez é 90, ou seja, é 90 em 900, ou seja, fica 0,1. O nosso N já defini que é 900. E aqui nós vamos calcular o Z, portanto, para 90%, que vai corresponder, ou seja, o Z para 90 vai corresponder a 1,645. Então, o intervalo de confiança para 90% fica 0,1 menos 1,645 vezes raiz quadrada de 0,1 vezes 1 menos 0,1 sobre 900,
E depois aqui fica 0,1 mais 1,645 vezes 0,1, 1 menos 0,1 a dividir por 900. Ok. Agora colocamos isto tudo na calculadora. Portanto, 0,1 menos 1,645 vezes raiz quadrada de 0,1 vezes, aqui parênteses, 1 menos 0,1 a dividir por 900. Ok, e isto é para arredondar as centésimas, por isso 0,08. Desculpem, 0,08 e deste lado é a mesma coisa. Mas com mais. Dá 0,12. Ok. Está terminado o intervalo de confiança para a proporção. Então vamos lá ver aqui os critérios. Ou seja, identificar o N, 900, 1,645, está tudo aqui, o P estimado e o intervalo. Ok, então, espero que isto foi a primeira vez que fiz a resolução em vídeo de um exame de Max. Caso seja útil, poderei fazer mais vídeos deste género para esta disciplina. Digam-me se foi útil, podem deixar nos comentários e vemo-nos, espero eu, num próximo vídeo.